Bem-vindo de volta. Hoje temos o grande privilégio de receber o professor Jeffrey Sachs. Muito obrigado por voltar ao programa. Claro, estamos observando, eu diria, um desenvolvimento profundamente preocupante neste momento. Na Europa, há uma escalada enorme e um aumento na brutalidade da guerra por procuração entre a OTAN e a Rússia, na Ucrânia. No Oriente Médio também estamos vendo uma escalada massiva, mas além disso, uma ampliação do conflito, que está envolvendo mais países. É possível que já tenhamos entrado numa terceira guerra mundial, e seria de se esperar que os diplomatas estivessem trabalhando dia e noite para acabar com isso. Mas parece que estão jogando mais lenha na fogueira. Sabe, esqueça as negociações, a gente nem tem diplomacia. Então, mais uma vez, parece previsível o tipo de desastre para o qual estamos caminhando. Eu queria saber como o senhor está interpretando essa situação. Olha, eu estou lendo isso sim, como um desastre. Todo mundo adora guerra. Ninguém se interessa por paz. Acho que uma das coisas que eu aprendi, e que a gente aprendeu com alguns dos textos e revelações das últimas semanas, é que mesmo durante o que supostamente foi um período de diplomacia em 2025, no primeiro ano do segundo mandato do Trump, por baixo dos panos, a CIA, a Palantir e o próprio Trump estavam promovendo ativamente uma grande expansão da guerra com drones, mirando locais e infraestruturas sensíveis bem dentro da Rússia. Em outras palavras, apesar de todo o discurso sobre acabar com a guerra com um simples telefonema, ou até com a cúpula em Anchorage no ano passado, nos bastidores, o Trump nunca se desviou de verdade da estratégia de guerra. E eu acho que esse é justamente o ponto. Por um tempo, parecia que havia uma divergência séria entre os Estados Unidos e a Europa nessa questão. Mas eu acredito que essa divergência foi muito exagerada se a gente olhar mais de perto. Talvez isso sempre tenha sido evidente. Para mim não era tão claro, porque eu cheguei a conversar com negociadores dos dois lados e achei que os Estados Unidos estavam tentando negociar de fato. Mas agora a gente sabe, com certeza, que justamente no momento em que essas negociações supostamente aconteciam, o Trump estava dando sinal verde e a CIA estava pedindo mais liberdade para compartilhar informações de inteligência para ataques, além de ampliar os bombardeios com mísseis e os ataques com drones dentro da Rússia. Também está bem claro que existe uma empresa muito característica do nosso tempo, a Palantir. Ela está no centro da máquina de guerra dos Estados Unidos. E se você observar o CEO da Palantir, o muito visível Alex Karp, ele é um belicista declarado e bastante peculiar que acredita estar defendendo toda a civilização ocidental. E para ele, é simplesmente necessário matar muita gente usando inteligência artificial e o sistema Maven, que é o sistema do Pentágono com EA, operados pela Palantir. E a Palantir está presente em toda a Ucrânia. A Palantir é a grande parceira do ministro da Defesa Fedorov, que aparentemente acabou de ser demitido pelo Zelensky. Embora tudo o que acontece na Ucrânia continue muito obscuro e incerto. Mas a Palantir tem estado envolvida em toda essa guerra de drones, e o próprio Karp declarou que a Palantir é quem escolhe a maioria dos alvos que a Ucrânia ataca. Então, na prática, essa é uma guerra dos Estados Unidos, em que os ucranianos morrem e o território ucraniano é destruído. Na verdade, sempre foi uma guerra orquestrada pelos Estados Unidos. E o Trump não mudou nada disso. A gente está num tipo de loucura que, na minha avaliação, já dura uns 35 anos. Desde 1991, a CIA vem... derrotar a Rússia, dividir a Rússia, fazer a Rússia se ajoelhar. Tudo isso está claramente exposto se a gente souber onde procurar. O meu exemplo favorito disso é o livro de 1997 do Brzezinski, num tom bem didático, O Grande Tabuleiro de Xadrez, que tem como subtítulo A Primazia Americana na Eurásia, uma Estratégia de Domínio.
E o ponto central do texto do Brzezinski, também da política externa americana, sempre foi derrotar a Rússia. E nada mudou nisso. Continua sendo verdade. Agora, dá para dizer algumas coisas sobre isso. Uma delas é que, do ponto de vista americano, e basicamente também do ponto de vista europeu, a forma como a guerra é conduzida hoje é essencialmente sem custo para os políticos. Claro, diferente da maior parte da história humana, hoje os nossos líderes não comandam exércitos no campo de batalha. Eles estão muito seguros, bem longe de tudo. Então, para eles, a guerra é como um videogame. O Trump fala dos bombardeios como se fosse um tapa no outro lado. É tudo uma grande diversão. E não é pago com impostos, é pago com dívida. Basicamente, você pode aumentar a dívida até quebrar a economia. E é isso que os Estados Unidos e a Europa estão fazendo. Mas não é preciso justificar o custo. Então, no curto prazo, para esses políticos, a guerra é algo que as agências de inteligência apoiam. A CIA, eu realmente acredito, está no centro da maior parte da política externa americana, porque é conveniente, é secreta, é negável e ninguém precisa dar explicações ao público. A gente não sabia de fato que o Trump estava dando sinal verde para ataques bem dentro da Rússia, ao mesmo tempo em que falava sobre diplomacia para acabar com a guerra e sobre como a paz era importante e tudo mais. Então, o sigilo é uma parte enorme desse jogo, como eles chamam. Aliás, não é um jogo. É um desastre que pode levar a uma destruição no estilo da Primeira Guerra Mundial ou até uma guerra nuclear e ao fim da civilização. Mas, para eles, isso não é um risco. Ninguém presta contas. Quase tudo é feito em segredo. É feito com dívida. E do ponto de vista dos Estados Unidos, isso pode continuar por muito tempo. E ainda tem os grupos de interesse que querem que isso continue. E o principal deles, claro, é o próprio complexo militar industrial. E provavelmente, os maiores lobistas pela guerra agora são o Vale do Silício e a China. À frente, Palantir, SpaceX e outras empresas, porque veja só, eles estão testando seus sistemas de armas em tempo real, em condições reais de campo de batalha. Avanços rápidos, gerações inteiras de tecnologia sendo substituídas em questão de semanas ou meses. O que poderia ser melhor para eles? E o Alex Karp fala isso abertamente. Como são maravilhosos os avanços em matar palestinos em Gaza, em atacar alvos de infraestrutura no Irã, em atingir pontos dentro da Rússia. Tudo isso está acontecendo. O sistema Maven do Pentágono, e pense em quanto ele foi melhorado, entre aspas, nos últimos meses. Então, Glenn, tudo isso para dizer que não há nenhum controle real sobre isso. Na própria Ucrânia, pesquisas recentes da Gallup e de outros institutos mostram que uma proporção enorme de ucranianos quer que a guerra acabe, mesmo com concessões. Mas ninguém perguntou a eles. Ninguém perguntou aos americanos. Ninguém perguntou aos europeus. Se você olhar as taxas de aprovação desses políticos, ou o que o público diz sobre guerra e paz, o público diz que esses políticos são péssimos, que eles não nos representam. Scholz, Macron. Bom, o Starmer já saiu, mas o último ato dele foi ir de novo a Kiev, porque para ele a guerra era a coisa mais importante do mandato, sem dúvida, porque o MI6 disse que era. Então o público não gosta disso. O público quer que a guerra acabe. O público não gosta desses políticos. Mas isso não importa. É tão fácil para a CIA e outros continuarem com toda essa diversão. E que empolgante, não é? Desenvolver uma nova geração de armamentos com inteligência artificial. E a guerra na Ucrânia está permitindo isso. Então essa é a minha visão. Há pouquíssimas restrições e um programa muito profundo, que vem de 35 anos atrás e que foi explicado de forma bem clara nos anos 90, mostrando exatamente como tudo isso ia funcionar. E eu só acrescentaria mais um ponto que eu gostaria que as pessoas percebessem e aprofundassem na discussão. O Brzezinski, no livro O Grande Tabuleiro de Xadrez, explica que o objetivo é a primazia americana. As ameaças são as grandes potências, Rússia e China.
A solução é enfraquecê-las, derrotá-las ou substituir seus regimes de alguma forma. Uma das maneiras de fazer isso é por meio do que Brzezinski chamou de estados pivôs geopolíticos. E um pivô geopolítico é um lugar que, como ele explica, não tem importância direta para os americanos, a não ser por servir como instrumento de pressão contra as grandes potências. E a Ucrânia é o número 1 na lista de Brzezinski. Ele escreveu, lá em 1997, que os Estados Unidos tomariam a Ucrânia e, assim, a Rússia deixaria de ser uma grande potência. Então, o pivô geopolítico número 1 é: nós vamos tomar a Ucrânia. Geopolitical pivot number one is we will take Ukraine. Well, the idea was spelled out decades ago. Bem, essa ideia foi apresentada há décadas. Eles continuam tentando e milhões de pessoas acabam mortas ou feridas nesse processo. A Ucrânia é destruída como Estado nesse processo. Mas não importa, é fácil continuar lutando. E que empolgante agora poder lutar de novo com o sistema Maven. Podemos melhorar nossas capacidades de inteligência artificial, podemos lançar uma grande iniciativa em tecnologias avançadas de drones e tudo mais. É simplesmente maravilhoso. Então, os pivôs geopolíticos continuam os mesmos. Qual era o número 2 na lista do Brzezinski em 1997? O Irã. Pois é, o Irã, ele explicou, é o pivô da região do Golfo, das fontes de energia do Oriente Médio e também da região do Mar Cáspio. Energy resources and for the Caspian Sea region. Control Iran, you control all of that. Controle o Irã e você controla tudo isso. Então tudo isso é algo muito profundo. Na verdade, pouco tem a ver com o Trump. Ele expressa perfeitamente a ganância e a corrupção de todo esse sistema. Ele canaliza a cobiça, a corrupção, a violência, mas não é realmente sobre ele, porque foi assim com o Biden e foi assim com o Trump quando ele ajudou a Ucrânia a montar um exército de 1 milhão de pessoas. E foi assim com Obama, com as muitas guerras que ele conduziu, e com o golpe na Ucrânia em 2014. E foi assim com o Bush, e foi assim com o Bill Clinton, que começou todo esse processo quando a União Soviética acabou. O Clinton foi o presidente a partir de 1993, que colocou o país nesse caminho de buscar a primazia. Na verdade, essa ideia já existia no fim do governo do Bush pai, naquele documento do Pentágono de 1992, escrito pelo Wolfowitz. Mas foi o Clinton que realmente nos colocou nessa direção. Então, para mim, Clinton, Bush filho, Obama, Trump 1, Biden, Trump 2, no fim das contas, é tudo mais do mesmo. Guerra sem fim, sempre com uma boa justificativa para continuar. Nunca desistir. Por que desistir? Não há limites reais. Um dia a gente vai vencer. E enquanto isso, ninguém precisa contar os mortos. São os mortos dos outros. É meio incrível pensar que só algumas semanas depois do colapso da União Soviética surgiu a doutrina Wolfowitz, basicamente traçando as políticas que a gente vê até hoje, voltadas para manter a primazia global, eliminando rivais na Eurásia. Achei isso interessante, a doutrina Wolfowitz, justamente porque ela também apontava países como o Japão e a Alemanha como possíveis ameaças à hegemonia dos Estados Unidos. E isso, de novo, Matsetef pneus de Tudzan, do Urdratiu. Again, weeks after the Soviet Union was gone. And what's so interesting, I was quite deeply involved. E o mais interessante é que naquela época eu estava bem envolvido nas questões econômicas de um país em colapso, uma crise financeira, uma mudança de sistema, uma transformação completa. E tudo indicava, com todas as luzes piscando no máximo, que a gente podia ter paz, que era possível alcançar gerações de paz, porque os russos queriam paz. Eles queriam normalidade, todo mundo queria paz. Queria tempo para reconstruir. Eu apresentei propostas concretas para ajudar a economia russa, para ajudar na estabilização financeira e tudo mais. Mas todas foram rejeitadas pelo governo dos Estados Unidos, porque o governo americano não queria paz. Ele queria primazia. Eles não queriam que a Rússia se reerguesse, pelo contrário. E o Brzezinski disse isso. Talvez a Rússia se desfaça em 3 estados fracos diferentes. Uma Rússia europeia, uma Rússia siberiana e uma Rússia do Extremo Oriente, foi o que ele disse.
e que haveria uma confederação frouxa entre elas. Que grande visão, né? Mas tudo isso a serviço da primazia americana. E agora tivemos o Houthi, esse sujeito que finge representar a segurança do Ocidente, mas que é um completo desastre. E ele diz, sim, o que é a OTAN? A OTAN serve para projetar o poder americano. Pois é, isso é verdade. Literalmente verdade. Então, pelo menos isso ele disse certo. Não tem nada a ver com segurança. É sobre projeção de poder. E a ideia americana não mudou até hoje, que é a de que os Estados Unidos buscam a primazia. E primazia significa que não basta estar seguro, não basta ter segurança, não basta ter prosperidade. É preciso dominar. E veja, o resto do mundo não quer ser dominado desse jeito. A Rússia não quer ser dominada pelos Estados Unidos. A China, com certeza, não quer ser dominada pelos Estados Unidos. E o Irã não quer ser dominado pelos Estados Unidos. E o que o Brzezinski entendeu completamente errado. Totalmente errado. Ele é uma pessoa muito inteligente e muito influente. E o livro dele não trazia só as próprias opiniões. Ele explicava também o ponto de vista de Washington. Afinal, era um livro didático para os alunos dele, mostrando como Washington enxerga esses problemas. Mas o ponto principal e o maior erro de todos, segundo ele mesmo, foi dizer que os Estados Unidos manteriam a primazia porque estariam basicamente sem rivais, tanto na economia quanto na tecnologia, e que ninguém chegaria perto disso. E isso simplesmente não é verdade. E foi desmentido ao longo dos 30 anos seguintes, principalmente, mas não só, pela ascensão da China. E o que os Estados Unidos entenderam completamente errado sobre o Irã, e continuam entendendo errado, é que acharam que o Irã era algo como um país medieval. Não é um império. Estou tentando achar a palavra certa. Algum tipo de estado medieval fracassado que vai desmoronar assim que a tecnologia militar americana atingir. E o Irã, claro, é exatamente o oposto. É um país altamente sofisticado tecnologicamente, que vem se preparando há décadas para se defender de uma guerra americana contra o Irã. E os resultados estão aí, para todo mundo ver. Mas isso não impede a máquina de guerra dos Estados Unidos. E eu acho que tem outro ponto, Glenn, que provavelmente é bem óbvio para todo mundo. Se você está conduzindo essa estratégia de primazia, parte do jogo é criar a bolha da primazia. Você precisa fazer com que todos, na medida do possível, acreditem que você é o poder incontestável. Até os generais atenienses explicaram isso aos melianos, naquele diálogo famoso. Eles não podiam deixar Milos ser rei, porque isso mostraria a fraqueza dos atenienses diante dos outros dentro do próprio campo ateniense. Pois bem, os americanos não podem admitir derrota. Não podem mesmo. A derrota só é admitida em circunstâncias muito específicas. Normalmente, por exemplo, a Guerra do Vietnã só terminou depois que Nixon renunciou. Foi isso que permitiu que ela acabasse de vez, porque o presidente seguinte, Ford, disse algo como: ok, estamos basicamente encerrando tudo. Não era um problema dele. Trump teve essa oportunidade de encerrar esse desastre na Ucrânia. É por isso que alguns de nós achavam que ele realmente tentaria fazer isso. Mas ele está fraco demais agora, sem importância, ignorante e basicamente preso aos paladinos do mundo para fazer qualquer coisa desse tipo. Então, no mesmo momento em que falava sobre negociações, ele já estava seguindo o manual da CIA. Mas o meu ponto é um pouco diferente. Os Estados Unidos não conseguem admitir nenhum tipo de revés ou derrota. Por isso, precisam ficar repetindo o tempo todo: estamos vencendo, estamos vencendo, estamos vencendo. Não que eu me importe, mas se ficasse claro que, na verdade, o Irã conseguiu segurar um empate depois de tanto sangue e destruição, sim, isso enfraqueceria as pretensões americanas de continuar se colocando como potência dominante em outros lugares.
Eu digo bravo. A ideia toda é uma loucura. Mas para os defensores da primazia é um desastre. Enquanto eles puderem ter déficits orçamentários, enquanto puderem fazer suas operações com o máximo de negação possível e sem prestar contas nem ao Congresso nem à opinião pública, eles vão continuar fazendo isso. E é basicamente aí que a gente está. E quando os democratas conquistarem parte do Congresso em novembro, talvez isso nem mude nada, porque essa questão não é, de verdade, partidária. É um jeito de pensar de Washington, um fiasco que vem acontecendo com os dois partidos nos últimos 6 presidentes. Bom, com o Brzezinski, porque geopolítica tem tudo a ver com território. Ele deixou muito claro que a Eurásia é onde estão a maior parte do território, da população e dos recursos. Então você teria 3 frentes principais. A parte ocidental da Eurásia, que seria a Rússia, o leste, que seria a China, e o sul, que seria o Irã. Esses são os 3 principais países que precisam ser derrotados. E por coincidência, são justamente os 3 países com os quais os Estados Unidos estão em conflito. Mas para esse objetivo, os países que ficam na linha de frente têm um papel muito específico. Como você disse, alguns podem ser descartáveis. E claro, se você está lutando contra iranianos, tradicionalmente usaria iraquianos ou curdos. Da mesma forma, se a ideia é lutar contra a Rússia, use os ucranianos. Ou, no leste asiático, claro, os Estados Unidos também têm seus aliados por procuração. Mas, como a Ucrânia está basicamente sangrando até o fim, surge a pergunta: será que os europeus vão acabar sendo jogados nessa guerra? Porque, bem, a primazia global, segundo Brzezinski, se apoiava em 3 pilares. Manter a dependência de segurança entre os vassalos, que seriam os europeus e todos os estados da linha de frente. Proteger os tributários e impedir que os bárbaros se unam. Esses bárbaros seriam os adversários da América. Mas o ponto central aqui é que os Estados Unidos parecem ter apostado tudo. Porque, se não conseguirem derrotar esses países, acabam empurrando russos, iranianos e chineses ainda mais para perto uns dos outros. Parece um momento de tudo ou nada, e isso é sempre perigoso, porque os países acabam dispostos a correr riscos enormes. Como você acha que isso vai se desenrolar? Claro, a gente não tem uma bola de cristal, mas você acha, só para encerrar, que os Estados Unidos estariam dispostos a jogar os europeus nessa também? Porque boa parte da diplomacia de fachada do Trump parece ter sido simplesmente terceirizar a guerra para os europeus. Se a gente olhar o quanto os europeus ficaram mais agressivos desde que o Trump assumiu, essa seria uma hipótese bem razoável, né? Isso é interessante. O Brzezinski explicou tudo de forma muito clara. Exatamente como você disse, Rússia, Irã e China são os 3 possíveis obstáculos à primazia americana na Eurásia. E aí vem todos esses movimentos geopolíticos em torno de cada um deles, para que possam ser derrubados com uma mudança de regime, enfraquecidos ou derrotados numa guerra, se for o caso. E eu mencionei um dos grandes erros que o Brzezinski cometeu, a falha fundamental de toda a análise. É o certo que a Rússia nunca conseguiria resistir a isso, porque o domínio tecnológico dos Estados Unidos seria talmente seguro. No fim das contas, o Brzezinski achava que o poder americano, não o poder brando, não o poder da propaganda, não o poder da informação ou das narrativas, mas sim os fundamentos da produção industrial e da tecnologia, acabariam dominando. E isso a gente sabe não é verdade. Mas o segundo ponto que ele levantou foi que o grande risco seria China, Rússia e Irã se unirem. E aí ele diz lá em 1997 que nenhum americano deixaria isso acontecer. Que nenhuma estratégia americana seria tão estúpida a ponto de empurrar Rússia, China e Irã para o mesmo lado. E claro, foi exatamente isso que os Estados Unidos fizeram. Eu acho que é algo mais profundo do que uma simples reação tática dos 3 diante dessa arrogância americana. Facing this American hubris, I actually think that the fit
Na verdade, eu acho que a combinação na Eurásia é muito boa. A China e a Rússia têm uma complementaridade econômica natural. Aliás, assim como a Europa e a Rússia também têm uma complementaridade natural. A Europa tem poucos recursos e é muito densamente povoada. A Rússia tem baixa densidade populacional e é rica em recursos. Isso cria uma grande complementaridade entre as duas. A Europa poderia ter prosperado com base nisso. Mas a Europa se desligou exatamente dessa relação. O mesmo tipo de complementaridade existe entre a Rússia e a China. E essa relação não vai desaparecer. Não é apenas uma relação tática, é uma relação econômica profunda e mutuamente benéfica. Mutually beneficial economic relationship. And the same is true with Iran and China. E o mesmo vale para Irã e para a China. Então a aliança entre os três faz todo sentido. E mais do que isso, se a gente olhar para a Eurásia, a leste dessa linha, basicamente das longitudes do Oriente Médio até o Pacífico, com uma certa complexidade, que não é o tema dessa conversa, mas talvez de outra, sobre a Índia e o papel dela na geopolítica global, todo o resto vai acabar se unindo numa espécie de unidade econômica da Eurásia que faz muito sentido. E a Europa vai se ver lá na periferia ocidental, isolada dos seus parceiros comerciais naturais, a Rússia e a China, porque ela mesma se isolou, e vai perceber que os Estados Unidos não são exatamente um amigo. E é isso que a Europa também não entende. A Europa se colocou completamente num beco sem saída. Geograficamente, ela já está meio encurralada, mas se colocou num beco geopolítico por causa da sua ingenuidade e dessa espécie de vassalagem corrupta aos Estados Unidos. Se os europeus lessem Brzezinski, veriam que já eram tratados como vassalos há 30 anos, e hoje são ainda mais. Então, para onde tudo isso está indo? A maior esperança é que as populações dos Estados Unidos e da Europa estejam cansadas disso. Não é algo que traga benefício para elas, não é vantagem nenhuma. Nossas sociedades estão sofrendo, estão divididas. Há tantos problemas. A infraestrutura nos Estados Unidos simplesmente não funciona. Está falhando até na Europa, onde sempre se manteve um padrão mais alto. Mas agora, pelo que me dizem, eu não andei recentemente de trem na Alemanha, é inacreditável o que está acontecendo até com os serviços mais básicos por lá. Enquanto isso, esses tolos, como o Merz, ficam proclamando que o objetivo é se preparar para a guerra. Acho que o público está enojado e eu não desisto. Pode parecer ingênuo, mas eu não desisto da ideia de que a democracia ainda possa escolher um caminho diferente. Isso para mim, Zier Nordmerenstein. Os europeus de dia não querem ganhar, eles falam alto, state step bevates, ilusões. Mas se os tiros começassem de fato, eu acho que talvez, só talvez, isso fizesse muita gente cair na real bem rápido. Mas mesmo antes disso, o público já sabe que tudo isso é completamente equivocado. E se eu puder, só para concluir da minha parte, Glenn, tudo isso foi construído com base na ideia de primazia americana e na tentativa de fazer com que os estados vassalos europeus aceitassem isso e seguissem nessa direção contra o grande adversário para que os Estados Unidos pudessem dominar a Eurásia. Todo mundo consegue ver que isso é impossível. Então, se as pessoas abrissem os olhos, veriam que é uma empreitada fracassada que está nos levando cada vez mais perto de uma guerra. É verdade que quando essa bolha de ilusão estourar, muita coisa vai mudar, de fato. E ela também vai estourar uma bolha financeira da qual os Estados Unidos dependem, porque boa parte do boom do mercado de ações americano nos últimos 20 anos é, de certo modo, uma bolha de primazia também. Então vai haver um acerto de contas e não vai ser nada agradável. Mas isso pode acabar nos salvando, trazendo um senso de realismo que surja de tudo isso. Só que, por enquanto, não dá para contar que esse realismo venha de Washington, de Bruxelas ou de Berlim. Se ele vier antes de uma destruição em massa, vai vir do público em geral. Bom,
Com essa nota um pouco mais otimista, a gente pode encerrar por aqui. Eu sei que aí na China já está mais tarde, então muito obrigado pelo seu tempo. Much for your time. Great. Muito bom ter uma com você. Tudo bem. Muito obrigado.